Nessa aula agora, a gente vai dimensionar acoplamentos utilizando catálogos de fabricantes. Na verdade, é uma dúvida, né, que tem aqui que fica, eu falo dimensionar, mas na verdade é selecionar, porque a gente vai escolher daqueles. Então a gente vai ver qual dimensional daqueles ali atende ao nosso problema. Bom, então, né, o que a gente tem que observar para selecionar ou dimensionar um acoplamento? É o que? É a potência, é a rotação e alguns fatores como equipamento, tempo de serviço, tipo de acionamento, temperatura, né? Esses ali que estão envolvendo ali em relação a isso. Então, pessoal, os catálogos seguem as informações do fabricante, podendo ser diferente de acordo ali do que a gente aprendeu anteriormente. E já vou dar um spoiler, vai ser, né? Então, até porque algo ali que eu falei, a gente viu que seguiu sempre potência e rotação. Com potência e rotação, a gente acha o torque, certo? Então, os parâmetros são esses aqui, que é o mesmo que a gente utilizou lá atrás, que é o que é importante e a gente tem que buscar a informação do nosso catálogo. Então, vamos partir primeiro esse aqui, ó, Antares acoplamentos, né? Então, vou analisar aqui esse catálogo, né? Peguei aqui. Então, isso que é importante é o fabricante, porque o fabricante ele vai me dar um detalhamento, até informações para as aplicações desses. Às vezes eu pego o vendedor só já vai me dar a tabela final. Depois a gente vai ver que, devido a isso, eu posso cometer algum erro no dimensionamento do acoplamento. Então, como eu busquei aqui, ó, ele vai vir falando o que? Olha as linhas. Tem a linha ATBP, SW, ADG, linha H e as outras aqui ainda, né? Essas quatro a gente vai trabalhar com elas até vão dar um detalhamento melhor. Então, o que que é? Ó? Capacidade de absorção de vibrações. Ó. Algumas são boas, outras são baixas, né? Ó, tolerância de desalinhamento, alta, média, baixa, flexibilidade, durabilidade. Aí tem a garantia, que é a marca fabricante, ó, faixa de torque de cada uma deles ali, né, ó, principais componentes, né, lubrificação, manutenção, inspeção. Então tudo isso, ó, isso que vai são os parâmetros aqui que vão me ajudar a escolher qual é o melhor modelo de acoplamento. Então isso é importante para mim. Qual o melhor modelo de acoplamento? Então, né, escolhendo esse modelo de acoplamento, a gente parte para outra etapa aqui, que é o procedimento para selecionar. Então, ele me chama aqui, ó, ele me dá, né, escolhendo isso, eu preciso saber a potência, a rotação, né, o fator de serviço, diâmetro de eixo de cabo, que diâmetro de eixo a gente não usa aqui na nossa aula, mas eu sempre bato na tecla que isso é importante, é fundamental para calcular aqui, ó, esse torque, né? Então, quem que é esse torque? Então, olha só, ele me dá um CV. Quem que é esse CV? É a minha potência em cavalo-vapor. Multiplica por esse 7,024 e divide por rotação. Então, você lembra que a gente trabalhava com um torque? Quem que é o torque? 30 vezes a potência sobre π e rotação. Então, esse 30 sobre o π, só que lá a gente está trabalhando em watts, aqui é CV, vai ter o valor da conversão ainda, é esse valor da constante. Então, isso aqui, com a potência e rotação, ele está achando o torque. Só que o torque está vindo com o fator de segurança. Lembra que anteriormente, lá nos outros, na nossa tabela, ele me dava era o que? Potência sobre rotação e um fator de segurança não, desculpa, um fator de serviço, né? Então, isso aí que a gente vai estar buscando. É basicamente o torque. Então, se eu vejo aqui, ó, aqui eu tenho os fatores, ó, AT, ATPB, eu tenho do AGD, eu tenho o que? SW e o H. Ó. Então, aqui, ó, flexível, de engrenagem, elásticos, né? Então, para cada um, para agitadores, aí tem os modelos, para cada um eu tenho quem é esse fator de serviço. Vê que para cada tipo de acoplamento, esse fabricante está me dando um fator de serviço diferente. Então, se eu escolho, posso ter o mesmo ali, ó, impressora rotativa, né? Ali, né? Lógico que não é impressora de casa não, né, gente?
Então eu tenho um fator de serviço para cada um deles, se eu escolher um acoplamento. Então, para um tipo de equipamento, eu posso ter vários acoplamentos diferentes, dependendo daquelas especificações que a gente viu aqui anteriormente, certo? Então, eu vou ter que achar o fator de serviço para cada uma delas. Né? Então, aqui ó, tem mais, ó, máquina, ferramenta para mineração, transportador, né? Ó, transportador aqui, ó, de correio, para cada uma delas eu tenho. Para esse é 2, para esse é 1.7, para esse é 2,5, para esse é 3, né? Então, para cada um a gente tem desses ali. Então, vamos primeiro. Olha esse catálogo, então. Agora a gente está falando da linha AT, né? Que é esse aqui, estilo aquele Perflex, né? Que a gente viu na aula anterior. Então, aqui eu tenho quem? Ó, o torque nominal. Então, eu tenho o valor para ele convencional, um valor para uma linha R que eu tenho e um valor para a linha feeder. Então, se eu pego só essa tabela, eu vou achar, é o torque. Eu vou e calculo o torque normalmente e tá ótimo. Não, tá errado. Porque esse torque é esse aqui, ó. Falta quem? O fator de serviço. Eu olhar qual serviço, o que vai multiplicar. Se fosse para agitadores de líquidos de baixa viscosidade, não iria errar, porque esse AT ele vale 1, beleza? Mas agora imagine, se fosse para britadores de pedra e minério, ele vale 2,7, seria algo bem maior o nosso torque. Então daqui a gente vai buscar o valor do torque, Newton metros, depois eu comparo aqui ó, a rotação, se vai me atender, né? E lógico, e aqui algo que é importante é quem é o furo, né? Furo, né, ali mínimo ali que a gente vai ter, aí agora eu venho para cá para o furo máximo, certo? Então aqui vai dos modelos aqui, ó, normal, aqui integral, CI, né? Cada um deles. E escolhendo aqui, ó, qual que é aqui, né, o modelo dele, eu tenho aqui o catálogo aqui, o modelo indicando quem o dimensional dele todo aqui. Aí se eu venho para o AGD, mesma coisa, torque nominal. Então, torque nominal multiplicando pelo fator de serviço, mais fator de serviço para esse aqui. Então, com isso, a gente vai achar esse torque newtons metros, vejo se a rotação está dentro do que eu quero e, lógico, né, as dimensões de furo mínimo e máximo. Com isso, a gente escolhe o nosso modelo. Então, primeiro é o torque. Torque atendeu, está ótimo. Faça a conferência da rotação, show. Ele atende para o meu diâmetro, perfeito. Se não, acaba, eu vou aumentando. Vê que à medida que vai aumentando, aumenta a capacidade de carga, mas lógico, o torque maior sempre diminui a rotação, né? Então, lembra do redutor de velocidade, aumenta o torque, diminui a rotação, porque aqui é os trabalhos dele. Só que os diâmetros do eixo vão aumentando. Então, com isso, a gente tem aqui quem o dimensional, né? Opa, nesse aqui que está o dimensional, vê, ó, mesmo fabricante já mudou de um para o outro, né? Ó, os dimensionais deles. E aqui vem ainda umas tolerâncias, né, informando para cada um deles, até o que? O número de parafusos que eles vão ter, massa, quantidade de graxa, né, por ser um acoplamento de engrenagens, né? Então, olha o próximo, a linha SW, que aí é um elástico, mesma coisa. Então tem ele convencional, só que é recomendado para rotações superior a 500 RPM, e tem uma outra linha, o K, que aí é para rotações inferior a 500 RPM. Então, já tem uma limitação de velocidade quando a gente for estar analisando rotações menores, rotações maiores, né, o tipo ali. Então, acima de 500 eu nem posso analisar essa linha UK desse tipo de modelo. Então, aqui eu vou olhar o torque nominal, newtons metros, certo? Tá dentro? Calculei o fator de serviço para esse aqui SW. Eu venho para ver se a rotação está dentro do que eu espero. Se tiver, ok, é esse modelo que eu vou utilizar. A última conferência é a furação, para saber se vai caber ou não ali o eixo, certo? Então, aqui eu tenho que, ó, as dimensões dele também, né? Aqui o dimensional, para a gente estar por dentro disso. E aqui outras informações técnicas, né, de cada um. Inclusive, cada um deles aqui, ó, a gente vê que segue aqui o mesmo que tolerâncias de alinhamento, né? Mas lembrando, o alinhamento a gente vai fazer o melhor possível, porque isso é
para operação, possíveis desalinhamento durante a operação dele. E por último aqui do Antares, né, o HR, mas aqui a gente está analisando a linha H. Então tem dois modelos, ó, PU e o Writer, aqui o torque máximo newton-metros, né? Então se a gente quiser olhar na tabela, o que é melhor para torque, a gente já viu que o torque disso aqui é bem maior, já começa com 12.000 newton-metros, né? Eu peguei aqui do catálogo, né? Então atende aqui o torque, beleza. Eu venho verificar quem? Rotação. Atende rotação? Show, é isso que eu vou usar. Então aí agora a gente tem que verificar a furação se o nosso eixo vai atender ou não, né? E aqui, ó, na outra tabela eu tenho quem? O dimensional deles, certo? Então, olha aqui, né? Vamos determinar aquele mesmo problema, tá? 6 CV do motor, 5 para minha bomba, rotação de 1750, qual que é esse acoplamento, né? Eu quero para os quatro, AT, AGD, SW e H. Então, ó, a gente sabe o que? Esses são os dados, né? Potência com rotação, com isso eu acho o torque. Então, para os acoplamentos Antares, o torque é quem? É o torque vezes o fator de serviço. Então, eu vou buscar, não era uma bomba? Então, aqui, ó, para bombas, né, vamos pegar a centrífuga normal, ó, eu tenho o F do AT, eu tenho o AGD, eu tenho o SW e eu tenho o H. Vê que cada um tem um diferente. Então, aqui, ó, com cada um, eu vou achar um torque. Para o AT, para o AGD, para o SW e para o H. Ó. Vê que não é o mesmo, né? São porque tem o fator de serviço, que impacta em cada um diferente. Certo? Por isso que é importante a gente buscar ali os catálogos para saber quem que é. Então, se eu venho para o AT, então o nosso torque é 5.516 Nm. Vamos trabalhar com convencional. Então, ó, eu tenho 2.500, acima dele 6.800. 6.800 tá ok, me atende o torque. Então, esse modelo aqui me atende no torque. E qual é a rotação? Opa, a rotação é essa, 1.800. Perfeito, ele atende. Só lembrando, eu tenho que verificar quem? O furo mínimo e máximo. Se o furo não atender, eu vou ter que buscar maior na tabela. Olha agora o AGD. O AGD, ó, 4.413. Então, ó, eu venho aqui, ó, 2.900 o torque, 5.500, está acima do 4.900, então é esse aqui, ó. E vamos olhar a rotação, rotação máxima 5.600, tá ok. Então é acoplamento Antares AGD 20. Esse é o acoplamento, rotação tá ok. O anterior era quem? Acoplamento Antares AT 140 100, né? Lógico, pegando os menores, né? Aqui provavelmente os menores são os mais baratos, né? Lembrando que é importante olhar quem? O diâmetro do eixo com o furo. Agora vamos para a linha SW. Linha SW, ela é 7.720. Então, eu tenho que trabalhar com essa convencional. Por que essa convencional? Porque é para rotações acima de 500. Essa é para menor que 500. Então, o que eu tenho aqui, a máxima é 7.500. Então, o que? Acoplamento Antares SW não atende em nenhum torque. Esse aqui, pelo menos, vocês têm um dimensional ali maior, né? A rotação dele, ó, até que atenderia, mas o torque não. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada lá, o SW, qual que é a vantagem dele aqui, ó? O SW, cadê ele? É esse aqui, ó. Então, capacidade de absorção, tal, absorção média, né? Tolerância de alinhamento, flexibilidade torsional média, ó, faixa de torque de 37 a 12.500, né? Até deve ter uma capacidade ali, de repente, um pouco até maior. A gente pegou ele um pouco menor, certo? Então, né, ali deve ter um outro ali um pouco maior em relação a isso. Porque aqui ele para em 7.500. Então, veja, começa do 37, deve ter um outro com dimensões maiores. Mas para essa tabela aqui, eu não tenho. Opa, isso. Não. Aí, aqui, ó, né, que é a mesma que eu usei lá. E agora vamos, por exemplo, para a linha H. Linha H, né, deu 9.290.
Então, ó, já é o primeiro. Ó. Vamos pegar esse aqui, né? O PU, né? Esse outro modelo aqui, que é 12.000. Então, até ver, né? Esse aqui já deve ser para cargas bem maiores, ou o segundo ali, né? Não lembro agora, fui pegando um pouco aleatório, né? Do catálogo, né? Então, ele me atende esse H307. Quando eu olho a rotação atende. Então, o acoplamento Antares H307 me atende para esse problema. Eu só vou precisar verificar depois o furo para o diâmetro. Certo, pessoal? Então, né? Assim que a gente dimensiona, né, os nossos acoplamentos, seguindo aí o Antares. Agora vamos olhar aqui um outro fabricante, Power Transmission Industries. Então, ele aqui no catálogo, ele fala, não, já vem, isso aqui tudo tirei do catálogo. Para selecionar, tem que seguir uns passos, ó, potência, rotação e aplicação. Vê que é a mesma coisa. Então, esse aqui ele até me dá fórmula para CV e uma fórmula para quilowatt. Então, faz o seguinte, faz um teste aí você, pega a calculadora, ele fala, ó, quilowatts, então é potência sobre rotação e aqui o fator de serviço, né? Então, como está em quilowatts, né? Então, a gente tem a nossa tabela, que era 30 vezes a potência sobre π, a rotação, então bota 30.000 dividido por π. Quanto que vai dar isso? Né? Quando a gente faz essa conta, a gente vê que o 30.000 dividido por π, ele dá os 9.550, que é esse fator. Então é o mesmo. Isso aqui, ó, é aquela equação que a gente usa, certo? Só que já está o 30.000 e o π, vem deixar aqui no quilowatt. Aí falta o fator de serviço, certo? Então tem o outro o quê? Escolher a linha desejada como anterior, qual que é o modelo que eu vou querer, qual que é a linha, né? Aí tem o tamanho do acoplamento e por último, né, comparar a rotação, o furo ali, né, das dimensões. Então tem que ver, escolher a linha, balinha, né, o torque, aí ó, lembra, sempre comparar rotação e o furo ali que a gente tem. Esse não vou comparar o torque não, que assim como no anterior, o que acontece, né, os catálogos, eles estão vindo com torque agora, não estão aquela razão potência e a rotação. Então, para toda essa linha, F, T, G, W, L, tudo, então ele vem falando, ó, fator de serviço para cada um deles. Aí ele vem aqui, ó, motor de combustão, né? Eu vou ter mais um outro fator se eu tiver essa variação pelo número de cilindros, 3 a 4, 6 ou mais, né? Se for motor elétrico, é só esse fator de segurança, né? Então, esses aqui são umas fotos, né, desses modelos que atendem todos por esse mesmo fator de serviço. Então, se eu for buscar aqui, ó, peguei um tipo T10, né? Tem aqui as dimensões dele e tudo, né? E aqui vai vir o torque nominal. Então, esse torque aqui já é o que? É aquele que a gente calculou utilizando os fatores de serviço. Feito isso, comparo a rotação se vai dar certo e o furo se atende ao eixo, né? Então, daí a gente tira a especificação dele. Então, tem os tamanhos, né? Então, observa, é outro fabricante, mas é bem próximo. Olha esse aqui, ó, que é o T20, aquele lá era o T10, esse é o T20, é diferente. Então, tem o torque nominal, que a gente vai ter calculado o fator de serviço, depois verifica a rotação e o furo se atende, né, para a gente chegar na nomenclatura dele e, lógico, importante a gente saber o dimensional dele num todo. Aí agora um outro modelo que tem, esse aqui que parece o P-Flex, né, ó, o RD. Então, vê, os fatores de serviço já são diferentes, que é um modelo diferente, né? Então, aqui eu tenho os fatores de serviço, vou achar da mesma forma, é o torque vezes o fator de serviço. Então, eu tenho que o torque dele, onde eu tenho ou a linha convencional ou a linha R. Então, com eles ali, a gente consegue determinar. Verifica a rotação, com isso a gente chega na seleção. Lembrando do furo, né, que é importante. Aí agora vamos para esse acoplamento Max Dynamic. Então, ó, o fator de serviço para esse é diferente. Então, já é um outro fator. Esse também já tem, né, já tem um impacto diferente dos outros lá em cima dos motores, né, de combustão interna. Então, mas a ideia aqui é a mesma. É o mesmo torque
fez o torque, importante eu verificar a rotação e, lógico, por último ali, né, aqui eu tenho o furo máximo. Aí esse aqui, ó que interessante, né, os outros não tem, ó, potência, lugar nenhum, mas esse aqui vem aquele modelo antigo, ó, potência nominal, que é quem? Potência sobre rotação. Então, potência sobre rotação vezes o fator de serviço, né? Eu vou tirar ele aqui, ó, que é daquele que a gente viu pelos conteúdos, né? Aquela primeira aula daqueles outros catálogos. Então, esse aqui, ó, ele vem ainda com aquele outro estilo de análise, né? Que a gente tinha feito anteriormente. E agora tem esse aqui, ó, que é quem? O acoplamento, né, ecotorque. Então, ele aqui, ele vai ser o que? O C, que ele chama de C, que vai depender se é quilowatts ou HP, né, que é aquela constante, que é quem? É o 30.000 dividido pelo π, no caso do quilowatts, vezes a potência sobre a rotação. Então, isso aqui é o meu torque normal. Só que agora eu tenho vários elementos aqui, ó, que é o fator de aplicação, o meu serviço, que aqui eu tenho de acordo com o serviço, né? Eu vou ter o meu fator aqui de serviço, e esse fator de serviço ele está separado. Ó. O de baixo está um pouquinho menor, motor elétrico, ou motor de combustão de 1 e 3, ou de 4 para frente, né? Então esse é esse meu aplicação. Aí eu tenho temperatura, então aqui embaixo ó, eu tenho a temperatura de trabalho, vou tirar esse fator de temperatura, eu tenho a frequência de partida, que é essa aqui, ó, quantas partidas eu tenho no meu motor. Só que ela está ligada ó, ao tipo de serviço, ó, daqui do A até o G, que são esses serviços. Então, vou pegar o tempo aqui que eu tenho de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 40, e para cada serviço eu vou ter esse meu fator ali. E por último, né, o tempo de trabalho. Aqui, ó, se ele tem até 8 horas, de 8 a 16 ou 16 a 24. Então, ó, nesse caso, eu já tenho que já outros parâmetros, né? Então, vê que de acordo com o acoplamento, eu tenho essa modificação. Esse aqui eu já tenho outros. Então, tenho que buscar o catálogo para eu entender melhor cada um. Então, aqui da mesma forma, eu tenho, né? O torque aqui do nominal, aí eu tenho aqui do outro modelo o max, né? Que a gente vai estar buscando, verifico se a rotação atende, com isso eu chego no tamanho dele. Lembrando que aí eu tenho o diâmetro máximo ali e as dimensões, né? Sempre importante lembrar do furo. Então, o que nós vamos fazer? O mesmo exemplo de sempre, né? Para agora o acoplamento, só que nesses modelos aqui, né, do PTI. Né, entre ali o motor elétrico que a gente tem. Então, né, ó, os dados aqui a gente vai tirar os torques, só que para a gente encontrar o T10, R10 e max é quem? É o torque vezes o fator de serviço. E o TTSC, que é esse aqui, ó, Ecotorque TTSC, né, tem todos aqueles outros parâmetros. Então, cada né, linha ali tem o seu parâmetro. Aquele primeiro eu só peguei o T10. Certo? Que ele atendia para vários, que era o mesmo fator de serviço. Então, para a linha T, bomba centrífuga velocidade constante vale 1. Para RD, bomba centrífuga normais vale 1.2. Para Max, ó, vale o mesmo 1. E agora esse eu vou ter diferente, né? Ó. Fator de serviço, ó, bomba centrífuga aqui para líquido, ele vale o quê? 1,5. 1,5 nesse primeiro, que é motor elétrico ou turbina a vapor. Se fosse motor de combustão, o outro seria maior. Esse é o SA. O frequência de partida, né? Como ele é 24 horas, vamos botar que pelo menos parte uma vez por hora, né? Então, vou pegar aqui, ó, de 21 a 40, ele é o A, porque aqui, ó, esse grupo A, o meu, então é 1.2. Temperatura ambiente, adotando ele, né? Aí eu tenho o quê? Temperatura ambiente é abaixo de 75 graus, então é 1. E o fator de trabalho, ele trabalha 24 horas, ele é 1.1. Beleza? Então, né, com esses dados, a gente consegue calcular a potência da linha T10, da RD, ó, da Max e da TTSC. Para esse caso, acabou que o T10 é a mesma da Max, né?
As outras são diferentes. Então vamos lá. Para a linha T10, essa aqui que é a minha potência, então, ó, 4 e pouco, então vem, menor é 3 e pouco, então ela é 6.000, é essa. E a rotação 1.750, então é 240, está atendendo. Então é o acoplamento PTI modelo 1100T, né? Lembrando de verificar quem? O furo máximo para o eixo, se vai atender. Agora vamos para o RD, ó. Ela é aqui, ó, né? O meu valor aqui dela, 5,516 kW, então antes era o que, ó? 2, aí eu venho para cá, eu tenho quem? 6,8, né? Se eu quiser a linha R, ó, aqui tá abaixo, essa, ó, 8 e pouco. Só que eu olho a minha rotação aqui, ó, né? Que eu tenho, ela é, né, 1.400. Né? Opa, eu tenho essa outra aqui, ó, CE, né? Que aqui ela é aquela parte maior, máxima ali que a gente vai ter em função, né, dela, desse meu trabalho ali, essa rotação maior. Então, eu posso ter o PTI de 100, né? Mas provavelmente aqui trabalho com essa minha linha R devido à rotação dela, pois a rotação do convencional não vai me atender, né? Ali é normal. Agora vamos para a próxima, para a linha Max, que é 4.000, né? Então é essa aqui que vai me atender, ó. Então eu venho, rotação 2.000, então tá ok, né? Lembre de olhar o furo por causa do eixo, então o acoplamento para me atender é o PTI D80, que é esse aqui, e a rotação está ok. E agora o último aqui, né, o TTSC, né, calculando tudo ali deu 8.000, então para ele aqui, ó, eu tenho a categoria nominal, categoria max, vamos ver aqui a nominal, 8.775 e a rotação dela é 2.000 ali e 500, então atende. Então o acoplamento PTI, né, do modelo TTSC, né, EcoTorque 30, certo? Então, esses ali são, né, dois catálogos de acoplamentos, né? E agora vamos falar um pouquinho, vamos ver que muda um pouco os nossos acoplamentos hidráulicos, né? Então aqui a gente vai pegar esse catálogo aqui da Voith, né? Turbo acoplamento ali, né? Então eu tenho que, vamos pegar, né? Esse meu exemplo aqui, ó. Se eu quero um acionamento para 55 kW, que é aproximadamente 73,75 HP, com rotação de 1.500, certo? Então eu venho aqui, ó, quilowatts é desse lado aqui, do outro lado é HP. Embaixo é rotação e em cima também é rotação, é que são linhas diferentes, ó, 1.500 está aqui, a próxima linha é o de 800. Então vem 55 kW aqui, a rotação 1.500, ela vai encontrar aqui. Então ela está em que faixa? Essa aqui, ó, de 42. Se eu pego aqui aproximadamente 74 aqui, ó, vai estar na mesma, né? Só que esse 420 é para tudo, para todos os acoplamentos. Lembra que a gente falou do T aqui, ó, do TV, do TVV, do TVVS, certo? Então eles a gente vai identificar em cima disso. E lógico, a maioria deles estão dentro dessa gama. Alguns têm o D do lado, que é até o dobro, né? Que você vai ter ali também o dobro, né? Então, aqui em relação a isso. Então, a gente vai buscar aqui, ó. Então, aquele lá, ó, que é o que? 422, ó. Se eu quiser um T ou um DT, ó, o 422 é esse. Ele está aqui. Né? Então vou ter as dimensões, todos, né? Então a gente vai buscar apenas por isso. A tabela já vai me dar o tamanho dessa aqui. Se eu venho buscar o TVVS, ó, ele tem. Só que você vê, dimensões menores, o TVVS nem tem, que ele é para cargas maiores, né? Lembra que tem essas câmeras de retardo aqui? Então, ó, ele é até o menor ali que tem. Então, o mesmo problema, né? Lógico, né? Vai ser um acoplamento até bem menor. Por quê? Porque eu estou trabalhando potências menores, né? Acoplamento hidráulico são para torques maiores devido à inércia.
Então esse acoplamento é o mesmo, todo que a gente está vendo, 6V, 1750, né? Ali a carga. Então, ó, eu tenho o meu torque aqui, só que quem que eu vou utilizar é a minha potência de 6V e a rotação 1750. Então aqui, ficou de amarelo, né? Peguei a minha figura, ó. Aqui, ó, é o 4.43, mas se eu quiser aqui, ó, se aqui é o 5, aonde que vai estar o 6? Vai estar mais ou menos, só que eu achei que é um pouco pior eu achar aqui nessa gama entre o 10 e o 5 do que eu passar desse 4 e o 5.5, vai estar aqui mais próximo. Então aqui é 1.500, esse próximo aqui que tem, ó, ele me fala que é 1.800. Então aqui nesse meio deve estar o 1750. Então subindo, ó, ele chega em quem? O 206D. Então quando eu venho aqui, ó, nesse, ó, eu tenho o 206. Você vê que fala D? Por que D? Porque ele é double. 206, ele é o double, né, que eu tenho aqui. Poderia utilizar o normal? Poderia ali também, né, que a gente tem, porque eu tenho essas duas características. Então, mas eu posso pegar aqui ele quem? O modelo 206T. Aí agora, e se eu quiser usar o TVVS, ó, ele começa no 402. Se eu utilizar ele, eu estaria o quê? Superdimensionando, né? Então, para isso aí é um mínimo ali, um bem menor, né, do meu hidráulico. Certão, né? É assim que a gente dimensiona, né? Seleciona acoplamento hidráulico da Voith. E se eu quiser um acoplamento hidráulico, né, da Elfen, né? Então, esse catálogo aqui, né, que a gente está buscando, então, a gente vai ter aqui o que, né? A mesma forma, potência em quilowatts ou potência em CV. E aqui a rotação, mudou a dimensão dos eixos, muda a nomenclatura de cada um. Então vamos pegar aquele mesmo exemplo lá para a gente só tá vendo, 55 kW, né, e 1150 RPM. Então eu posso vir aqui, ó, 55 kW, 1500 RPM, ele vai estar nessa faixa aqui do H100. Né? Então me fala, é óleo mineral com essa densidade, né, o bujão isso aqui, parte soltativa. Então tem todas as informações. Então eu vou achar aqui, ó, qual que é a categoria, e na categoria agora a gente vem, ó, pegamos HLE com luva elástica, ó, o tamanho de 100 é esse, ó, que aí vai vir os dimensionais dele, né? Lembrando também importante o diâmetro do eixo. E se eu quiser o HLE RRA, opa, também tem aqui, ó, um mais robusto, né? Maior dimensão, tá quase na mínima ali. A gente tem esse tamanho. Então, como é o outro, nessa tabela que a gente vai estar encontrando. Então, né, o mesmo probleminha, né, só que agora a gente quer para esse da Elf. Então, eu vou buscar aqui, ó, potência e torque. Então, qual que é a rotação? 1750. E qual que é aqui o torque? Vamos pegar em CV que é mais fácil, 6, ok? Já até me deu aqui o 6, bonitinho, né? Nem vou usar em quilowatts, que vai me dar um pouquinho mais de trabalho. Então, puxando esses dois, ó, é um tamanho bem menor, ó, já é uma das primeiras lá de cima, ó, é quem? H10. É o meu acoplamento hidráulico da Elf H10. Então, eu posso vir tanto aqui, ó, né? O HLE, ó, o 10 está aqui. E se eu pego o HLE RA, o menor é o 75. Então, o que eu tenho que fazer, né? Pegar esse HLE10. Esse RRA, posso utilizar? Posso, pegando o maior, mas ele vai estar super dimensionado, né? Até porque os acoplamentos hidráulicos, como falei, são para cargas maiores inércias ali que a gente tem. Tranquilo, pessoal? Então, assim, essa é a forma para a gente selecionar. Então, o fechamento é o que? Olhar catálogo. Cada acoplamento tem a forma de dimensionar, cada acoplamento tem o seu fator de serviço, não quer dizer que é o mesmo para todos, então isso que é importante. Cuidado, pegar vendedor, se eu pego somente, ó, isso aqui, eu não consigo identificar. Se eu pego lá no meu, né, aqui um torque, opa, não é o torque normal, eu tenho quem? Os meus fatores, né, aqui de serviço. Beleza? Então, atenção, né?
em relação a isso, a gente tem sempre que buscar o fabricante. Eu sempre falo para meus alunos, procura o fabricante que lá eu vou ter todas as informações. A gente vê que cada fabricante tem o seu método, eles vão seguir as normas, mas tem ali as suas informações. Beleza? Se você gostou do vídeo, curte aí, né? Compartilha com os colegas, você acha que vai valer a pena. Preparei, né, aqui algo mais prático, buscando catálogo, que é algo que eu estou, né, o que vocês vão encontrar aí no mercado mesmo para estar trabalhando enquanto engenheiro, né? Compartilhe se gostou, se acha que é interessante, quer que eu compartilhe botar um PDF da videoaula, né? Esses catálogos, eu até botei a capa principal, se vocês buscarem na internet, os fabricantes vocês vão encontrar, né? Encontrem outros e até sugestões aí, aguardem aí no comentário. Beleza? Muito obrigado aí e até a nossa próxima aula.